Bem-vinda à 10ª aula. Acredito que agora você já está conseguindo armazenar mais conhecimento sobre o processo de emagrecimento. Acredito que agora você já está conseguindo ter um pouquinho mais de domínio em relação a esse assunto, porque todo mundo fala que quer emagrecer, mas quando coloca na prática, a gente vê que são poucas as pessoas que estão realmente comprometidas com o ato de ser magra, porque não é só emagrecer, é emagrecer e sustentar o que você conseguiu construir ao longo de um período. E o tema da aula de hoje é o peso que ninguém vê. E hoje a gente vai conversar muito sobre a parte realmente comportamental, que nem sempre o nosso peso ele está na balança. Eu acredito que muitas aqui já tenham chegado nessa fase aqui já entendendo que as suas emoções elas têm um peso muito maior do que o peso que a gente carrega em cima dos nossos membros, né? E muitas das vezes é até por isso que algumas pessoas não se permitem se manter magra. Então elas emagrecem durante um tempo, né? Vamos colocar um exemplo nosso de agora, os 15 dias consegue ter um bom resultado, mas não consegue manter. Por que tal ser? Porque às vezes isso pode acontecer. Às vezes é porque ela não se permite a ser magra. Às vezes pode ser essa capa de gordura que ela veste, né? Seja uma forma de proteção. Ou ela está se protegendo de algo ou alguém. Que é o peso emocional, que era exatamente sobre ele que a gente ia falar agora. Sim. O ato de se pertencer. Você não está preparada emocionalmente para romper bolhas. Sim. Né? Pisar numa terra na qual você ainda não pisou, ou se você pisou, pisou por pouco tempo. E justamente o quebrar barreiras, ele precisa ter umas destravas. E na grande maioria das vezes, nós não estamos preparadas para esse momento. Além do peso emocional, também existe o peso mental, que nele vem o quê? As culpas, é toda aquela cobrança, é todo aquele julgamento que às vezes você cresceu ouvindo as pessoas falarem sobre você. Lembra que a gente teve a aula que a gente conversou sobre a criança interna? É exatamente isso. Todo o peso que você tem que foi construído desde a sua fase, na sua primeira fase, né, que é a fase onde a gente está formando as nossas capacidades, os nossos neurônios, o nosso meio de pensar, agir, acreditar, as nossas crenças, que é na nossa infância. Aí a gente vira adolescentes, que muitas vezes passa a ser o adolescente rebelde, porque às vezes isso acontece, né? E aí a gente acaba tendo mais consciência na nossa fase adulta. Algumas pessoas um pouco antes, outras pessoas um pouco depois. E aí também existe o peso das cobranças, Sim. que é quando a gente chega numa certa idade, a gente não conseguiu alcançar o que a gente tanto queria, a gente começa a se cobrar. Sim, e aí as frustrações. E aí vem as frustrações que traz junto a ansiedade leva a uma compulsão alimentar. E automaticamente você não consegue sair de dentro desse ciclo que é fisiológico, porém de uma forma consciente, a partir do momento que você consegue, eu acredito que a gente tenha que assumir uma certa responsabilidade de conseguir identificar, por isso do dar nome à sua fome. Então, vem exatamente por conta disso. E acredito que a partir desse momento você consegue se cobrar menos e você consegue colocar os pingos nos is. Sim. E aí também tem os pesos da comparação. Sim. Que é, você foi comparada durante muito tempo com alguém, ou você hoje, na sua fase adulta, se compara. Então eu vejo a blogueira ter uma vida perfeita, eu vejo minha prima ter uma vida perfeita, X pessoa que eu gosto tem uma vida perfeita, e aí eu comparo a minha vida, ou o que eu sou, o que eu faço com uma outra pessoa. Pensando numa forma de emagrecimento, tem tantas pessoas, né? Vou dar um exemplo agora que eu estou gestante. Tem pessoas que se comparam comigo, estando gestantes também, se comparam comigo.
Aí eu falo, gente, tá, mas calma, é que eu tenho uma vida diferente da sua. Hoje eu faço uma coisa que é totalmente diferente de você. Durante muitos anos eu fui atleta, pratiquei. Então calma, não é dessa forma. As pessoas falam, né? Não se cobre tanto, As né? pessoas falam assim, mas sua barriga tá muito pequena. É, e a minha, olha isso, eu tô com menos tempo que você e a minha gestação tá bem diferente, já tô inchando, já tô não sei o quê, e tô sentindo isso, e tô tendo azia. Eu falo, gente, eu sei, mas calma, é que eu construí uma coisa diferente do que você veio construindo por muito tempo. Então, obviamente, que não tem como a gente comparar um corpo com o outro. Mesmo eu e a Laís, nós sendo gêmeas, pode ter certeza que se ela fosse ficar grávida, iria ser uma gestação totalmente diferente. Por quê? Porque são pessoas diferentes. E aí, quando a gente fica nessa comparação com o outro, é meio que uma automutilação. Porque a gente mostrando para nós o tempo todo que a gente não é capaz de fazer algo. Mas Exato. aí você tá comparando a grama do vizinho. Tipo, mano, não tem Não como. tem como. Porque é aquilo. Não é sustentável, não Porque é às vezes. sustentável, Porque saudável, às vezes a rotina que você tem é uma rotina completamente uma rotina diferente. diferente da rotina da outra pessoa. A outra pessoa às vezes tem um filho que já é adulto, e aí hoje a pessoa tem muito tempo, tem uma vida financeira muito boa, e, tipo, a sua realidade é diferente. Você é uma CLT, você tem que acordar cedo, você tem que pegar o ônibus, fazer uma maior correria. Então, obviamente, que às vezes você se cobrar, né, se comparar em relação a isso, é meio que uma burrice. Porque daí é aquilo, você só fica frustrado à toa. Sim. E aí existe o peso da culpa, que aí entra justamente nisso que a Thais já estava falando. Que é quando você se cobra demais e se compara demais, você se culpa demais. Sim. E aí automaticamente nunca vai estar perfeito, aí cai na mesma aula que a gente tinha falado entre a gente parar de falar coisas ruins sobre a gente, né? E começar a falar coisas boas, porque tratar a gente como se a gente estivesse falando com uma amiga, Uhum. porque é algo que a gente vê bastante, que é as pessoas que estão acima do peso, né? As mulheres que estão acima do peso, geralmente, dentro dela, ela já critica quem tem um corpo bonito no qual ela queria ter. Já começa aí, que geralmente ela já faz isso, então ela já se culpa por não conseguir aquele corpo e ela já também discrimina a mulher que chegou no corpo que ela queria. Então é algo que eu acredito que é algo muito emocional com as mulheres e graças a Deus eu mesmo estando acima do peso eu nunca tive esse pensamento. Eu sempre falava um dia eu vou ter esse corpo. Um dia eu Mas chego lá. um dia eu chego lá. E o meu dia demorou bastante, não foi de um dia para o outro. Mas eu não desisti enquanto eu não alcancei esse meu objetivo. E era isso que eu queria que vocês levassem dessa aula, entendeu? Porque hoje nós estamos no 10º dia e eu vi que muitas de vocês já falaram lá no grupo que não conseguiram nem fazer o 100% no final de semana. E assim, eu acredito que ninguém tenha tido um evento muito ilustre ao ponto de não conseguir controlar uma alimentação de uma forma mais limpa. A gente não está falando de emagrecer passando fome. Eu não quero a nenhum momento fazer com que vocês emagreçam com o jejum intermitente, que é o que eu faço hoje em dia. Eu não quero que vocês façam isso. Porque aí Não que sim, isso seja ruim, porque isso que tem isso é muitos muito bom, benefícios. mas precisa de uma consciência, precisa de um poder de conscientização muito alto para não gerar uma compulsão alimentar. Então, tudo tem fase. Eu acredito que muitas de vocês já tenham até tentado fazer, por um exemplo, o jejum intermitente e não conseguem. Por quê? Não conseguiram entender ainda que a mente não está preparada para esse novo passo. Então, na aula de hoje, eu quero que vocês comecem a se conscientizar que o seu ganho de peso ele está muito mais dentro da sua cabeça do que na balança que você pesa diariamente lá na farmácia que você passa e sobe em cima dela, entendeu? Então, é justamente sobre isso a aula de hoje. E a minha missão de hoje é reforçar novamente. Eu quero que você coloque nome nas suas emoções. Porque isso não é à toa, não surgiu do nada algo que eu criei dentro da minha cabeça, não. É científico. É comprovado cientificamente que as pessoas que conseguem colocar nome para a fome, elas conseguem ter um poder de controle muito maior.
E é exatamente esse controle que eu quero que você consiga, para que você consiga de fato o emagrecimento que você tanto deseja. Sim, não deixe de fazer o seu 100%, dê o seu 100% todos os dias. Porque, afinal de contas, nós não sabemos qual será o nosso último dia. E aí, o que, que você, o quanto por cento você está dando para você hoje, o quanto você está merecendo. E é isso, a aula de hoje finaliza com essa reflexão da Thaís. Beijos e até amanhã.